Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que a presença do nosso Deus esteja na nossa casa, nos protegendo e nos abençoando. Pedimos também sabedoria do Senhor, pedimos discernimento espiritual e oramos, Pai, para que a Tua presença encha nossas vidas e que a promessa de Atos 16 se cumpra na nossa casa e será salvo Tu e toda a Tua casa. Cremos em Jesus e cremos que todos ao nosso redor terão uma experiência com Jesus, uma experiência transformadora, uma experiência para a vida toda. Oramos também para que a paz do Senhor enriqueça a nossa casa, a prosperidade do Senhor enriqueça a nossa casa, a alegria do Senhor enriqueça a nossa casa e que nunca nos falte, Senhor, a Tua presença e a Tua palavra. Glória a Deus, Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos no penúltimo dia desse propósito, buscando a bênção e a proteção da presença do nosso Deus. Amanhã vai ser o nosso último dia desse propósito de oração, mas amanhã eu vou começar um novo propósito, que eu vou anunciar, na verdade, um novo propósito, vai ser um propósito diferente. Eu vou falar amanhã na oração das 6 da manhã. Aguardo cada um de vocês, porque eu creio que todos que entrarem nessa jornada junto, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, vai ser abençoado de uma forma sobrenatural e extraordinária. Por isso amanhã eu vou anunciar e vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho do Oswaldo. Olha esse testemunho, graça e paz, profeta. Acompanhe as suas orações. Há 2 anos eu estava com câncer e na biópsia que fiz há mais de 1 ano apareceram 3 fragmentos com câncer. Fiz radioterapia, crendo que Jesus faria um milagre, e voltei para fazer os exames. Retornei ao urologista e o médico me parabenizou. Estou curado em nome de Jesus. Agradeço ao profeta pelas orações e oro pela vida do Senhor, da sua esposa e de seus filhos. Olha que tremendo, cura de câncer. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não há impossíveis para Ele. Amém? Não há impossíveis para Ele. Eu também quero convidar a cada um que está entrando nessa oração que compartilhe com 7 pessoas essa oração. Nós estamos sendo testemunhas do que Deus está fazendo aqui. Cura de câncer, libertação, transformação, mulher que não podia engravidar, salvação de famílias. Isso não é a obra de homem, isso é a obra de Deus. Se Deus não estivesse aqui, nada disso aconteceria. Por isso eu quero pedir a você, me ajude a compartilhar essa oração. E amanhã, 9 da manhã, preste atenção, 9 da manhã, nós vamos transmitir o nosso culto direto da igreja, onde teremos um grande culto, é o último domingo da adoração. Nós fizemos 7 domingos de adoração, esse é Santa Ceia, é o último domingo de adoração e também 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos sobre os doentes. Então, se você mora em São Paulo, se você mora aqui próximo à região de Alphaville, vem estar com a gente. Nesse domingo, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos impor as mãos sobre os doentes e vamos orar por eles. A transmissão vai começar a partir das 9h30, mas o culto começa às 9 horas. O endereço da igreja, anota aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar com a gente. Você não vai se arrepender. Você vai ver como Deus vai tocar a tua vida, como você vai ser abençoado de estar nesse ambiente glorioso. Todo domingo nós temos testemunhas da glória de Deus que tem se manifestado. Por isso, vem estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Só para você ter ideia, os nossos cultos de Santa Ceia, vem gente de todo o Brasil. Já tem gente que vem no sábado para cá, para ficar para o culto. Tem gente que viaja, tem gente que vem de fora do país para estar com a gente, certo? Já tivemos cultos de domingo que não tinha mais lugar para colocar gente.
ou seja, isso é uma obra que é Deus que está fazendo, não é o homem, é Deus. E eu glorifico o Senhor porque o Senhor nos surpreende. Amém? O Senhor nos surpreende e tudo aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos, temos feito. Eu estou muito feliz também que ontem renovamos o nosso contrato com a Bandeirantes por mais 3 meses. Deus sabe o tanto que é desafiador. Amém? Só quem está na pele sabe. E Deus é fiel, Deus é poderoso, consegui manter a mesma negociação que eu tinha, certo? Então, por mais 3 meses temos contrato com eles e eu agradeço a todos aqueles que têm orado por nós. Muito obrigado pela vida de vocês. Continue orando. Amém? Continue orando. Eu quero hoje começar uma palavra, fatores para o avanço espiritual. A Bíblia nos diz em Filipenses 1:6, e você pode ler depois todo o capítulo com calma. Assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sua vida espiritual, ela controla tudo que diz respeito a você. Porque aparentemente, no reino dos homens, é o corpo que controla tudo. E na verdade, no reino espiritual é o contrário, é o espírito que controla tudo. Uma vida espiritual descontrolada vai refletir na alma e vai refletir no corpo. E claro, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma, mas eu posso dizer que o principal é cuidar do espírito, certo? Porque no reino de Deus, o espírito é dele que nós temos que cuidar primeiro. Não que você não tenha cuidado da alma e do corpo. Não me entenda assim. Mas eu estou dizendo que começa no espírito. Ou seja, as pessoas cuidam do corpo e cuidam da alma e esquecem do espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. No reino dos homens, o corpo vem primeiro. E daí eles dizem corpo, alma e espírito. No reino de Deus, o que vem primeiro é o espírito. Espírito, alma e corpo, certo? Então essa é a ordem das coisas, sem ignorar a alma e sem ignorar o corpo, mas primeiro é o espírito. Então nós acreditamos que se uma pessoa está bem no espiritual, ela vai cuidar bem da sua alma e ela vai cuidar bem do seu corpo, certo? Então isso é uma consciência adquirida no espírito. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então imagine a construção de uma casa. Você começa a construir uma casa e o objetivo é terminar de construir, colocar telhado, colocar piso, colocar porta e janela, terminar. A Bíblia diz que Deus começou a boa obra, Jesus é a pedra principal, Ele é a estrutura da casa, mas todo o resto que vai ser construído com o tempo, ao longo da jornada. Deus quer completar a obra na nossa vida e é a vontade de Deus que você esteja sempre avançando. Nenhuma casa que vai ser construída fica só na estrutura. Ela tem que ter parede, ela tem que ter janela, ela tem que ter cobertura, ela tem que ter, enfim, todas as outras coisas, certo? Para ser considerada uma casa. Se não é só um projeto. O que significa que Deus quer que a nossa vida esteja em constante avanço, em constante crescimento. E existem algumas coisas que são fundamentais para o seu crescimento. E se você ler em Filipenses, no capítulo 1, você vai entender as coisas que eu estou falando aqui estão ali em Filipenses capítulo 1. Se nós queremos um avanço espiritual, nós precisamos que o amor aumente mais e mais. Você sabe que uma pessoa que ama verdadeiramente o seu próximo, não apenas os da sua casa, mas ama também o seu próximo, é uma pessoa que está avançando espiritualmente. Porque Deus é amor. Não tem como você ser filho de um pai de amor se você não ama. E a Bíblia diz aqui que o amor aumente mais e mais. O amor é um sinal verídico, verdadeiro, de avanço espiritual. Então, se você está amando cada vez mais o seu próximo, independente do que ele fez para você, você
mesmo assim ama ele, você olha para ele e diz: eu não consigo te odiar, eu não consigo te desejar o mal, eu não consigo fazer o mal para você, isso é porque você está crescendo espiritualmente? Quando a Bíblia diz que no final dos tempos o amor da maioria se esfriaria, está falando de pessoas que deixaram ser moldadas por esse mundo, cuidaram mais do corpo, da alma e não cuidaram do espírito. Isso mostra que não houve um crescimento espiritual, não houve uma melhora espiritual. São pessoas que estão mortas espiritualmente. A pessoa que é morta espiritualmente, ela não consegue amar como ela deveria. Inclusive, há pessoas que pensam que pelo fato de estarem na igreja, elas estão avançando espiritualmente. O sinal do avanço espiritual não é você estar dentro de um templo. O sinal do avanço espiritual é você amar o seu próximo cada vez mais e mais. Entenda, estar no templo, estar na igreja é uma grande bênção, não estou dizendo que não. Mas o que eu estou dizendo é que existem pessoas que estão na igreja, mas não estão crescendo espiritualmente, porque elas pensam que é o lugar que vai trazer avanço, quando na verdade é o relacionamento com Deus que vai trazer avanço. Hoje tem aumentado cada vez mais o número de pessoas fora da igreja. Estavam na igreja, mas hoje estão fora da igreja. E essas pessoas, você vê que a tolerância deles em relação ao próximo está cada vez menor. Por quê? Porque o amor esfriou. Eu sei que em todo lugar há falhas. Na minha casa há falhas. No meu trabalho há falhas. Na igreja há falhas. Na empresa há falhas. No meio social que a gente vive há falhas. Mas se Deus estiver fazendo uma obra na minha vida, eu estiver avançando espiritualmente, apesar de eu ser rejeitado, ou apesar de eu ser mal visto, ou apesar de alguém não me amar, ou me atacar, ou me perseguir, eu amo aquela pessoa. E eu sou capaz, sabe, de perdoá-la, olhando para ela e sentar do lado dela, porque a amo em Cristo Jesus. Isso é sinal de que você está avançando espiritualmente? É se você consegue olhar para o ser humano como alguém que tem falhas que nem você, e que você precisa exercitar a misericórdia com essa pessoa, você precisa exercitar o amor com ela. Porque sabe qual é o problema de nós nos ofendermos e nos afastarmos de algumas pessoas? É porque nós gostaríamos que ela não tivesse falhas. Nós gostaríamos que ela não cometesse erro algum. E todos nós somos passivos de erros. Falhamos, erramos, falamos demais, agimos precocemente e acabamos ofendendo uns aos outros. E a falta do amor de Deus me faz ser pouco flexível, me faz perdoar menos. Mas se eu estiver avançando espiritualmente, eu vou amar o meu próximo, eu vou olhar ele com os olhos de Deus, eu não vou olhar como alguém que está querendo roubar o meu lugar, eu não vou ter competição com ele, eu vou amá-lo e apesar das suas falhas, apesar do mal que ele fez para mim, eu vou perdoá-lo, eu vou exercitar a misericórdia, porque isso é sinal de crescimento e de avanço espiritual. E um detalhe, isso não é uma coisa forçada, você não consegue, sabe? Já teve pessoas que, sabe, me magoaram muito, pessoas que falaram coisas pesadas para mim, pessoas que agiram de forma ingrata comigo, mas toda vez que eu entro na presença de Deus eu recebo uma dose de amor tão forte que eu olho para essas pessoas, se elas baterem na minha porta pedindo ajuda, eu vou ajudá-las. Eu jamais vou virar as costas para elas, sabe? Porque às vezes as pessoas dizem assim, se fez algo contra mim, então cada vez mais eu não vou dar acesso a essa pessoa, eu não vou nem olhar na cara dela e, sabe, isso não é o crescimento que Deus dá. Isso não é o crescimento que Deus dá. O crescimento que Deus dá faz você, apesar dos erros dela, olhar para ela de uma forma diferente, com misericórdia, com um olhar de bondade, porque assim é o nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo
E se você é filho desse Deus que ama, desse Deus que é bom em todo o tempo, você também vai ser bom em todo o tempo. Você pode errar, porque você não é perfeito, mas na grande parte das vezes você vai amar, você vai deixar as falhas para lá, e você vai perdoar, e você vai ajudar essa pessoa, e você vai olhar para ela como um bom samaritano, como a Bíblia diz, e vai ajudá-la toda vez que ela precisar. Algumas pessoas pensam que pelo fato de nós declararmos essas coisas, que nós estamos sendo imprudentes, que o amor nos torna fracos, e ao contrário do que você pensa, o amor nos torna fortes. Ao contrário do que você pensa, o amor nos torna fortes e não fracos. Sabe por quê? Porque somente alguém que é muito forte para poder olhar no olho daquele que perseguiu, daquele que fez o mal, e é capaz de exercitar a misericórdia com essa pessoa e dizer: eu te perdoo. Porque muitas vezes o nosso amor, ele não vai ser testado quando tudo está bem, ele vai ser testado quando a pessoa feriu você, vai ser testado quando a pessoa te perseguiu, vai ser testado quando ela quis te prejudicar, quando ela quis tirar dinheiro de você. Aí sim o seu amor vai ser testado. Mas como eu disse, não nos torna fracos, nos torna mais fortes ainda, porque isso é sinal de que a presença de Deus também habita na nossa vida. Quando Judas veio para entregar Jesus junto com os guardas, Jesus olhou para ele e disse: amigo, a que vieste? Será que você chamaria Judas mesmo sabendo que ele iria traí-lo de amigo? Será que você não iria chamá-lo de outros adjetivos? Sabendo que ele estava lhe entregando, que ele estava lhe traindo, que ele estava sendo, sabe, um verdadeiro traidor, que ele estava sendo um homem mau para você. Você cuidou dele por 3 anos, você deu casa, você deu comida para ele, ele conheceu o seu coração, você nunca fez o mal para ele, você sempre o abraçou, sempre o ajudou, você confiou nele quando ninguém mais confiava, você entregou as finanças do grupo para ele, mostrando a sua confiança nele, e ele vem então para lhe trair por 30 moedas de prata, e você olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Mesmo sabendo pelo Espírito de revelação tudo o que ele havia feito, as reuniões secretas que ele havia feito com os religiosos, sabe, a trama para entregar Jesus e ter ainda, eu posso dizer, a coragem covarde, como eu digo, a coragem covarde de chegar a Jesus e dizer, apontar para Jesus, é este. E Jesus disse: amigo, a que vieste? Esse é o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Daí você diz: não, mas nesse mundo é impossível ter esse tipo de amor. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem esse nível de amor. Toda pessoa que está crescendo espiritualmente, ela está tão conectada com Deus que ela não consegue abrigar dentro do seu interior o ódio, a raiva, o ressentimento. Ela quer amar, ela quer perdoar, ela quer ter misericórdia, ela quer, sabe, resistir ao ódio, à raiva que ela sente, porque há um princípio maior dentro dela, não encaixa dentro dela carregar aquela raiva, não encaixa dentro dela carregar, sabe, aquela ira, aquele descontrole, não encaixa mais dentro dela. Ela nasceu de novo, ela é uma pessoa que agora está sendo guiada pelo amor de Deus. Amém? Por isso, um dos sinais do avanço espiritual é o amor, que está aumentando cada vez mais. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Quero pedir para você estar com a gente. Amém? Às 6 horas da manhã aqui, eu estarei ministrando a palavra e orando pela sua vida. Eu quero declarar o Salmo 91 e, mais uma vez, esse aqui é o meu livro, O Profeta e Seu Lugar de Oração, tá? E todo aquele que se inscrever para o nosso seminário de intercessão, que vai acontecer dia 14 e 15 de abril, até domingo à meia-noite, quem se inscrever até domingo agora, esse domingo, amanhã à meia-noite, vai ganhar em e-book, formato digital, esse livro aqui, O Profeta e Seu Lugar de Oração, para você poder ler no seu celular, no seu tablet, tá? Eu estou presenteando todo aquele que vai se inscrever para o seminário de intercessão. Aí você diz assim: mas para participar do seminário tem que se inscrever na academia. Sim, é exclusivo para quem é aluno da academia, porque vai ficar lá dentro do seminário depois.
tá? Inclusive, vamos ter convidados especiais que vão participar. E se você quiser só participar esse mês, participe esse mês. Participe esse mês, veja como é, você vai gostar. Você vai gostar muito, não só do seminário que vai acontecer dia 14 e 15, mas os podcasts que nós vamos extrair dele. Nós vamos ter podcast com os 2 convidados, certo? Vamos falar muito sobre intercessão, como ganhar a nossa família, como ser um guerreiro de oração. Nós vamos ensinar você a ser um guerreiro de oração. Amém? Você não está aqui nessas orações por acaso, você está aqui porque Deus está te levantando. Há um chamado de Deus na tua vida. Talvez já não sei meu chamado. Não. O chamado primário de todos nós é sermos intercessores, certo? Eu posso ser pastor, posso ser profeta, posso ser homem de Deus, mas eu sou um intercessor. Amém? Eu sou um intercessor. Eu descobri o poder da intercessão. Eu quero compartilhar com você, nesses 2 dias, muita coisa, muitas direções sobre a intercessão. E você vai sentir o chamado de Deus de participar desse seminário. Inclusive, você pode escrever aqui pelo link que está na descrição ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br e não perder essa oportunidade. E lembrando a todos que amanhã nós temos Santa Ceia, temos o último domingo da adoração, certo? O último domingo da adoração. E você não pode ficar de fora. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar por todos os doentes. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Você que está aí ao vivo junto conosco, deixa a tua curtida aqui, compartilha com 7 pessoas agora, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você, essa oração. Glória a Deus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Eu vou estar orando por todos os pedidos de oração. Vou estar orando pela tua causa, pela tua família. E se você está doente, coloca aqui nos comentários qual que é a dor, qual que é a enfermidade. Se você está precisando de uma provisão financeira especial, coloca aqui também. Vamos apresentar todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa, Pai, que está colocando a sua dor, a sua fraqueza, que está pedindo ao Senhor uma intervenção, que está pedindo uma provisão, um milagre, que está pedindo uma cura, que está pedindo uma transformação, que está pedindo, Senhor, um sinal. Senhor, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração e eu oro pedindo ao Senhor um milagre em nome de Jesus Cristo. Oro agora para que todo o poder de Satanás, toda a influência espiritual que ataca, trazendo dores, trazendo enfermidades, trazendo opressões, trazendo cansaço, trazendo fadiga, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que todo peso espiritual, em nome de Jesus, seja desfeito. Nós oramos agora para que a unção de Deus quebre o jugo. Toda pessoa que está debaixo de um jugo espiritual maligno, que está debaixo de uma opressão espiritual, que está sendo atacada por espíritos imundos, eu vou contra esse mal e dou uma ordem, retira-te mal agora. Eu dou ordem também a todo medo, a todo tipo de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, tudo aquilo que está
atacando até a mente dessa pessoa, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que a mão de Deus toque nessa pessoa. A mão de Deus, a presença de Deus venha sobre ela, tirando completamente tudo aquilo que não vem dela, tudo aquilo que está atando, amarrando, prendendo a vida dela, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, a toda dor, renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo câncer, todo tipo de problema na boca, todo tipo de problema nas costas, todo tipo de problema nos braços, nas pernas, renda-se a Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor possa encher o nosso coração de amor. Sim, Pai, encha o nosso coração de amor, para que nós possamos amar quem nos persegue, amar quem fala mal, amar quem é injusto, amar aquelas pessoas que são difíceis de serem amadas. Nos encha do Teu amor e nos ajude, Espírito Santo, a crescer. Coloca sobre nós mais de Ti. Queremos ter mais a Tua natureza, mais a Tua força em nossas vidas, no nome de Jesus. Eu Te abençoo. Abençoo a Tua casa, Teu trabalho e tudo que estiver ligado a você. E que o Senhor, a presença do Senhor, traga bênçãos para a tua vida e proteção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Compartilhe nas redes sociais. Quem tem rede social aí, compartilha nas redes sociais. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e muitas bênçãos para ti e para toda a tua família. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na nossa vida, casa, família, negócios, projetos, que a mão do Senhor esteja à nossa frente, nos guiando, abençoando, tirando do nosso caminho aquilo que não é bom, aquilo que for distração, aquilo que for perda, tira do nosso caminho, Senhor, e coloca no nosso caminho o que o Senhor tem. Coloca teus projetos, teu propósito, teu destino, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, fortaleça o coração de cada pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, tristezas, que o Senhor possa dar ânimo novo para essa pessoa. Tira agora, Senhor, todo o peso espiritual dessa casa, desse ambiente, da vida dessa pessoa, todo o fardo que ela está carregando. Que Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa palavra, Senhor, venha se cumprir na íntegra neste momento. Jesus Cristo dá alívio, seja livre agora. Em o nome de Jesus Cristo, seja livre todo aquele que está nessa oração buscando Jesus, que receba um alívio sobrenatural, receba um toque divino, receba um renovo do Senhor, e que o Senhor venha recompor as tuas forças, renovar o teu ânimo, tua alegria, tua força, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor, neste momento, nos dê vitória sobre coisas que não vemos, sobre batalhas que estamos tendo no espiritual, resistências espirituais. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos por terra toda ação contrária. Declaramos por terra tudo aquilo que vem como bloqueio, tudo aquilo que vem como resistência, tudo que vem como afronta na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor restaure casamentos, restaure famílias, restaure lares, em o nome de Jesus. Filhos que não estão falando mais com pais, eu oro pela restauração dos relacionamentos dentro de casa, do filho com o pai, do pai com o filho, do marido com a mulher, da mulher com o marido. Senhor, que este lar seja visitado pelo Teu poder. Também oramos por um avivamento dentro dessa casa, haja salvação nessa família. Em o nome de Jesus Cristo, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus, que toda amarra espiritual que prende pessoas nos vícios, prende pessoas em lugares de trevas,
que essa pessoa seja livre agora, que a luz de Jesus Cristo toque nessa vida, a luz de Jesus Cristo toque nessa casa. Traga, Senhor, transformação neste lugar. Traga mudança, Senhor, mudança de realidade na vida dessa pessoa e que a Tua palavra se cumpra, Pai. Atos 16. E será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, essa é promessa sobre essa família, é promessa sobre esse lar. Também oramos, Jesus, para que o Senhor traga um quebrantamento para o nosso coração. Tira todo orgulho da gente, tira tudo aquilo que não te agrada, tira, Senhor, os bloqueios do nosso coração, para que possamos estar rendidos à Tua voz, rendidos à Tua vontade, cada dia mais, Jesus. Coloca em nós a Tua alegria, coloca em nós a Tua força, coloca em nós a Tua paz, coloca em nós um ânimo novo, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder começar esta oração da noite aqui junto com você, na presença do nosso Deus. Eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do que Deus tem feito, das maravilhas do Senhor. O Ernesto, ele mandou o seguinte testemunho: todas as manhãs eu tenho estado nas orações e Deus tem feito milagres em minha vida. Graças a Deus eu fui curado da psoríase. Agradeço pelas tuas orações e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Eu também fiquei feliz que ontem uma mulher me testemunhou a cura do câncer. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Não há impossíveis para Ele. Creia no poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 9. Preste atenção nessa palavra, Mateus 9:9. E diz assim: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Eu li muitas vezes essa passagem na minha adolescência e eu sempre me perguntava o que fez um homem publicano, ganhava um bom dinheiro como publicano, ele não conhecia Jesus. Jesus chega no lugar que ele estava trabalhando e diz para ele: segue-me. Ele então larga os seus instrumentos de trabalho, levanta da sua cadeira, da sua mesa e segue após Jesus. Isso para mim sempre foi intrigante, mas eu tenho compreendido que quando Jesus Ele nos chama, não importa o que está nos segurando, tudo aquilo que está entre nós e o Senhor é removido. Quando Jesus chamou Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro, nada ficou entre Lázaro e Jesus. A pedra foi removida, a morte teve que se retirar, porque Jesus chamou. Quando você recebe um chamado de Deus verdadeiro, quando o chamado de Deus na tua vida, ele vem até você, ele chega a você, não importa, sabe, o quão você está envolvido numa situação errada, ou num lugar errado, num propósito errado, numa direção errada. Quando Deus te chama, quando há o chamado de Deus, se você está buscando se encontrar com Deus, se você está buscando agradar a Deus, se você está buscando uma resposta de Deus, tudo aquilo que está entre você e Jesus é removido. É por isso que o chamado é algo tão forte, é algo tão poderoso. Uma pessoa pode estar num caminho errado, um caminho de pecado, um caminho, sabe, de erro. Ela pode estar vivendo coisas totalmente fora do propósito de Deus, que se o chamado de Jesus vier a essa pessoa, nada mais pode segurá-la. Ela vem, a voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus arranca completamente tudo aquilo que está entre você e Jesus. Até mesmo nós vemos quando pessoas
estão com doenças terminais e elas ouvem o chamado de Deus, a doença terminal não consegue mais manter ela. A doença terminal não consegue segurar ela. E sabe por quê? Porque quando Jesus chama alguém, é algo tão poderoso, é algo tão incrível, que a pessoa não vê mais sentido em nada daquilo que estava segurando ela antes. E sabe por quê? Que nada pode nos segurar quando Deus nos chama? É porque nós conhecemos a voz dele. A Bíblia diz que antes de nós virmos a este mundo, Deus já nos conhecia. Deus já tinha planos para nós. Deus já tinha projeto para a nossa vida. Foi o que ele disse para Jeremias: antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha te separado para você ser um profeta. Sabe, a voz de Deus é familiar para nós. Quando ouvirmos a voz de Deus, não importa o que estiver nos segurando, não importa o pecado que estiver querendo nos abraçar, o desejo da carne que quiser nos travar, a voz de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão familiar para nós, que ela nos tira de qualquer lugar de perdição, de qualquer lugar de destruição. Por mais que você esteja num lamaçal, como a Bíblia diz, do pecado, a voz de Deus te tira desse lugar. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Sempre que ouvirmos Jesus, algo irá mudar na nossa vida. Sempre que ouvirmos Jesus, o que está bloqueando o nosso caminho até Ele é removido. A voz de Jesus é poderosa. É por isso que você tem que ouvir a Deus. A voz de Deus, ela vai tirar tudo aquilo que está impedindo você de se encontrar com Ele. Quando Jesus chegou no barco de Pedro, e o Senhor disse para ele que daquele momento em diante ele iria ser pescador de homens. O chamado de Jesus fez Pedro largar o barco, fez Pedro largar a empresa, fez Pedro largar as redes e tudo aquilo que aparentemente prendia Pedro. Quando você tem um chamado de Deus, nada mais pode te segurar. Foi o que aconteceu com Mateus aqui, em Mateus capítulo 9. Jesus chama ele. E por mais que ele estivesse envolvido naquele trabalho, por mais que aquele trabalho era lucrativo, o chamado de Deus tirou ele do lugar que ele estava. É por isso que quando você ouve a voz de Deus, quando você consegue ouvir a Deus, Deus te tira daqueles lugares de prisão, daqueles lugares de dificuldade. Nada mais pode ficar no seu caminho, nada mais pode prender você. E se você clamar, se você disser, Jesus, fala comigo, a voz dele virá até você. E essa voz é transformadora. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quando você ouve a voz de Deus, tudo em você ouve Ele. Quando você vai no mar e você ouve o barulho das águas, das ondas, o barulho do mar é muito forte, é muito alto, sabe? Toma conta, o acústico, sabe? O som das águas é muito alto, é um barulho alto. Por quê? Porque enche o ambiente, enche o lugar, enche a atmosfera. Quando você ouvir a voz de Deus, o efeito sonoro que aquela voz produzirá em você vai preencher cada pedacinho do seu ser, vai preencher toda a sua alma. É por isso que as pessoas perguntam, por que você é crente? Por que você vai na igreja? Por que você serve a Deus? Bem, porque a voz dele trouxe plenitude na minha vida. A voz dele completou cada espaço da minha alma. A voz de Jesus preencheu todo o meu ser. É por isso que eu amo ouvir a Deus. Porque toda vez que eu amo a Deus, meus problemas são resolvidos. Toda vez que eu amo a Deus, sabe, todo sentimento de dúvida, todo medo, toda desesperança, todas as outras vozes se calam, porque a voz dele entra em todo o meu ser. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. O que você está buscando, o que você tem perseguido a vida inteira, se você ouvir a voz de Jesus, você vai ser preenchido.
a alegria vai vir a você, a paz vai entrar na sua vida e você viverá o destino que Deus tem para a sua vida. Por isso que quando você ouve a voz de Jesus, você não quer mais, sabe, estar envolvido com qualquer outra coisa aqui desse mundo. Quantas vezes, sabe, nos meus pensamentos ou nas decisões, eu quis fazer uma coisa contrária à vontade de Deus, contrária ao propósito. Às vezes não era nenhuma coisa ilícita, uma coisa lícita. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus, Jesus arrancou tudo aquilo dentro de mim, porque a voz dele substitui as outras vozes de dentro de você. Sabe, ele consegue solucionar os problemas dentro de você. Ele consegue aquietar as outras vozes dentro de você. E a voz dele dá segurança, a voz dele lhe dá paz, a voz dele lhe dá alegria, a voz dele faz você sonhar de novo. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. E vamos ter também um especial de Páscoa. Vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E 15 minutos antes do culto começar, nós vamos orar pelos doentes. Certo? É uma missão que Deus me deu, de orar pelos enfermos, de colocar os enfermos diante de Deus. E é isso que nós faremos. Nesse domingo nós vamos ungir com óleo os doentes e vamos impor as mãos sobre eles, vamos orar e cremos no milagre. Se você quer ouvir a voz de Deus, amanhã é o dia para você receber uma resposta de Deus. Saia da onde você estiver, viaje, venha para cá, venha estar com a gente nesse domingo às 9 horas da manhã. Tá bom? Eu vou começar a transmitir lá por 9 e pouco, 9h15, 9h20, certo? Você também pode assistir, mas quem puder estar presencialmente, se Deus se tocar de estar presencialmente, venha. Vai ser uma grande bênção. Também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir direto no meu site ou acessar por esse link que está aí embaixo. Tenho certeza que se você se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global, você vai se aprofundar muito na voz de Deus. Você vai aprender muito sobre a voz de Deus. Você vai crescer espiritualmente. Você vai crescer. Bom, agora terça-feira nós vamos largar um podcast incrível que fala sobre o apostólico e o profético. Qual que é a relação entre o apostólico e o profético? Você vai amar esse podcast. É exclusivo para quem é aluno da academia. Não fica de fora. Te espero, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa o teu like, tá bom? Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar agora com 7 pessoas, faça isso agora. Amém? Não te custa nada. Abençoe alguém. Faça o bem por alguém. Encerre o dia fazendo bem por alguém, compartilhando essa oração com pelo menos 7 pessoas. Amém? Então manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar e vai te recompensar poderosamente. E aqueles que já compartilharam, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque logo, logo nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Eu creio em milagres, certo? Você já ouviu 2 testemunhos aqui. Isso significa que se você está doente ou está precisando de uma intervenção de Deus na tua vida por uma situação especial, muitas mães têm me pedido oração pelos filhos, muitos casamentos têm me pedido oração também. Então, coloca aqui nos comentários tua necessidade. Amém? Não precisa colocar teu nome nem nada, só coloca o que você está passando, como se fosse uma mensagem para o céu. Amém? Como se fosse uma mensagem para o céu. Escreve aí o que você está passando, o teu desafio, o que você tem chorado, o que você não está conseguindo vencer. Seja honesto com Deus, seja sincero e vamos levantar um clamor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa que está aqui nessa oração. Estamos, Pai, orando por transformação de vida. E a minha oração agora é para que um milagre aconteça. Vidas sejam transformadas. Eu apresento cada pedido de oração a Ti e eu peço um milagre. Em o nome de Jesus Cristo eu peço um milagre. Me levanto agora contra toda ação maligna que tem se levantado contra a vida dessa pessoa. E no nome de Jesus Cristo eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Que toda obra do mal cesse, que toda artimanha do inimigo seja desfeita, que todo laço do inimigo não prospere e que essa vida seja tocada pelo poder de Deus. Senhor, tira do caminho dessa pessoa o que vem para atrapalhar, os atravessadores do inferno. Eu cancelo agora toda obra do mal e eu te peço, Pai, a tua proteção. Guarda a entrada e a saída de cada um dos teus filhos. Livra eles de todo mal. Livra eles do laço, livra eles da maldade, livra eles do engano. Senhor, que todo tipo de encantamento do inferno, todo tipo de obra do mal seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória na sua casa, na sua família, nos seus projetos, sonhos. Que seja quebrado, Pai, todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa. Caia por terra a arma forjada, preparada contra ela, sua família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Guarde ela, Pai, sua casa, sua família. Guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde os seus projetos, seus sonhos, seus filhos e tudo que estiver ligado a ela. Oro, Pai, em nome de Jesus, para que a enfermidade renda-se a Jesus. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Uma pessoa que está com dores nas pernas, nos braços, nas costas, nos ouvidos, com zumbido nos ouvidos, eu declaro saúde agora. Câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Traga paz para a alma dessa pessoa. Tira, Senhor, tudo aquilo que deprime ela, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que angustia ela. Tira tudo aquilo que é opressão espiritual, tudo aquilo que foi mandado contra ela, em nome de Jesus. E traga sobre a vida dela, Pai, um renovo, um refrigério, que a unção de Deus que quebra julgos, que quebra muralhas, que despedaça julgos, que essa unção toque na vida dessas pessoas, Pai. Toque-os, Jesus, com teu poder. Toque-os com a tua graça, Jesus. Amém e amém. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, diga comigo assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, perdoa meus pecados e salva eu e a minha casa. Diga assim: Jesus, salva eu e a minha casa. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser, orando e buscando a presença de Deus. E às 9 da manhã, se você puder estar presencialmente, esteja. Você vai ver que incrível o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação. Até mais.